Olá, boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, Mal. Boa noite. Gente, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por mais uma noite na minha Semana da Voz. E hoje meu convidado especial não poderia ser diferente, não poderia estar de fora. Meu professor, Maestro Marcone Araújo, que me inspirou aos estudos, me inspirou a grandes coisas, e a gente vai falar hoje um pouquinho com ele, e ele vai contar um pouquinho da trajetória dele. Eu tenho que pegar aqui minhas anotações. Ele vai falar um pouquinho sobre como que é para ele, como é que foi para ele, né, a validação do método, como ele foi chegando na conclusão de exercícios, até a publicação do livro e até agora, que é o momento onde está havendo uma grande parceria bacana entre vários professores que se capacitam nesse método, né? Boa noite, Wagner. Boa noite, Fabinho. Estúdio Marcone Araújo. Marcando a presença aqui. Muito obrigada, gente. Vou chamar já já o maestro. Acho que ele já está por aqui. Vamos chamar ele. Boa noite, Oi, maestro. boa noite, tudo bem, Bruna? Deixa eu arrumar Boa aqui. noite. Estão me ouvindo bem? Boa. Eu tô vendo super bem. O pessoal vai falando se eu tô travando para vocês, porque ontem travou. Eu tive que dar um jeitinho aqui, porque se travar a gente já arruma, já mexe com tudo, porque isso acontece mesmo, né? Sim. E essa semana tem muita gente fazendo eventos, falando sobre voz e temas em voz, e fica todo mundo esse horário pendurado na internet, né? É. Maestro, eu queria muito, antes de mais nada, te agradecer por ter aceito o meu convite. Eu queria muito agradecer por não só ter aceito o meu convite e estar aqui hoje no meu canal, mas te agradecer por ter me aceito na sua vida, do seu lado, no seu trabalho e como aluna, né? Como Afinal, Marconi. não é para tanto, mas é aquilo que eu sempre digo para as pessoas, é a importância do maestro na minha vida. Acho que eu nunca falei em público isso, né, maestro? Acho que eu falo sempre muito para você. Eu não sou uma pessoa que, né, eu não sou muito dos arrobos, assim, de falar muito, né, de expor, mas a minha trajetória não seria a mesma sem você. Os meus estudos, eu não seria a artista que sou, não teria, eu acho que eu nem cantaria tão bem quanto eu canto hoje, e eu tô longe de atingir o objetivo que eu tenho para te dar o orgulho que eu gostaria. Mas se não fosse você na minha vida, eu acho que tudo seria muito mais triste, muito mais obscuro, porque eu acho que ainda estaria num momento que eu falaria: meu Deus, nada tem resposta, nada tem jeito, a minha voz não tem jeito, vou continuar sempre num lugar, sabe, opaco, em que eu não conseguia ver adiante. Então eu quero deixar aqui explícito a todos a minha gratidão, Eu que tá, agradeço. maestro? Eu que agradeço a sua dedicação de sempre, fiel escudeiro ali do lado. Muito obrigado. Maestro, conta um pouquinho pra gente, antes da gente entrar no nosso tema. Eu gosto muito que as pessoas saibam um pouquinho da trajetória. Eu sei que você já falou isso lá no seu canal. Aliás, vou falar do seu canal um pouquinho também daqui a pouquinho. Ele tem um programa maravilhoso que vai ao ar no YouTube, que é o hashtag Pergunte ao Maestro. Gente, ali é a verdadeira escola. Cola lá, vocês vão ter ideia. Eu estudo por Gratuito. ali. E Conteúdo é gratuito que o Estúdio Marconi Araújo decidiu fazer para que as pessoas na pandemia pudessem se inspirar a estudar, sabe? Eu acho que essa pandemia inspirou muitas pessoas a estudar. Eu acho isso. Porque as pessoas estão trancadas em casa, então elas aproveitaram para se capacitar, para estudar. Mas a gente decidiu dar um conteúdo meio gratuito para as pessoas que não têm condições de estudar. E como eu respondo as perguntas deles, é tranquilo. Eles fazem a pergunta que quer e a gente responde sobre todos os assuntos, não só sobre voz, sobre
como maestro, ou como produtor musical, ou como diretor musical. É bem legal. Eu acho bem bacana o conteúdo. É uma ação maravilhosa que o Estúdio Marconi e o maestro, né, você fazem juntos. Essa ação, ela tem que realmente voar, porque dá a possibilidade de pessoas que realmente não têm dinheiro, não têm essa possibilidade, mas que têm experiência, muitas vezes têm experiência de canto, têm experiência de palco, de vida, e às vezes não tinham uma capacidade financeira, né, de Uhum. chegar diretamente a essa fonte, e a fonte foi até as pessoas. Então, fica aí para todo mundo a dica do hashtag Pergunte ao Maestro, tem várias coisas bacanas por lá. Mas conta pra gente, maestro, então, um pouquinho da sua trajetória como cantor, dentro do canto, né? Porque todo mundo pergunta a trajetória do maestro, do diretor musical, e amanhã é Dia Mundial da Voz. E para quem não sabe, o maestro é um cantor de primeira. Eu acho que o seu grande diferencial é que você faz tudo aquilo que você ensina. E Uhum. essa é a coisa mais linda que eu vejo em você, maestro. Então, conta a sua trajetória como cantor, os professores que você encontrou, as suas dificuldades e também as suas conquistas. Olha, a minha paixão pelo canto começou quando eu sempre toquei piano, sempre fui pianista, desde os 11, 10, 11 comecei a estudar piano. E quando eu entrei na faculdade, assim, tem uma lacuna aí, né, de tempo, desde que eu estudei piano e quando eu me tornei maestro. Porque eu me tornei maestro aos 16. Eu tenho 35 anos de carreira. E eu nesse momento, percebi como maestro que eu precisava de, além do skill do piano e da regência, que eu precisava dos skills de canto. Porque se eu fosse um regente de orquestra, eu precisava estudar os instrumentos de orquestra. Se eu fosse um regente coral, eu precisava estudar a voz. Esse foi o motivo. Daí eu sempre tive técnica nos corais que cantava, né? Tem um professor de técnica no coral, mas eu sempre achei esquisito. Eu sempre achei aquela técnica esquisita, porque o maestro pediu uma coisa e o professor de técnica pede outra. Aí na hora que a gente vai cantar, a gente não sabe se a gente faz o que o maestro está pedindo ou o que o professor de técnica está pedindo. Então, a primeira coisa que eu realizei na minha cabeça foi que eu precisava ser o técnico vocal do meu coro. Eu, como maestro, precisava ser. Não podiam ter duas pessoas. Não podiam ter dois gostos vocais. Um só. E aí decidi me capacitar em regência, porque era o que eu mais queria na época, ser diretor. E eu fiz o curso de regência e composição na UNB. Mas lá eu conheci o meu primeiro professor de canto, que foi o único. Eu só estudei com um professor na vida. Então, tipo, tive minha professora do mestrado, né? Tive, porque você tem que ter, mas o meu mestre foi um só. Então, dei muita sorte de não ficar pulando, sabe? Porque o negócio de ficar pulando é um problema. Que foi Teve um formador principal e Exatamente. depois teve os vocal coachings, as inspirações, né? Isso, isso. Então, ele foi realmente o meu mestre, a pessoa que me incentivou a estudar, me incentivou a ler tratado, me incentivou, que foi o professor Zwingli Faustini, que infelizmente já faleceu. Ele não terminou o livro dele, ele estava escrevendo o livro dele antes dele falecer. E ele sempre disse para mim que eu era um herdeiro do conhecimento dele. Ele sempre falou isso para mim. Ele sempre me tratou como pupilo. Sempre não. No início, não. Depois, eu conquistei esse espaço, tá? Ele era uma pessoa extremamente difícil e assustadora. Fora que ele era baixo, tinha uma voz assustadora. Ele falava com você, parecia que ele estava brigando com você. Dava muito medo dele. Eu tinha muito medo dele. Mas depois eu conquistei esse homem. Ele saía de Goiânia para me dar aula em Brasília. Assim, pegava o carro, ia até Brasília me dar aula. E não queria que eu pagasse. Ele me fez me apaixonar pela história da voz, que é uma coisa que ele sabia muito. Então, ele era um cantor, mas ao contrário dos outros cantores que eu via, ele tinha uma cultura invejável. E essa cultura foi o que me fez me apaixonar. A técnica era boa, tudo, mas eu tinha uma dicotomia vocal muito grande. Eu não sabia se eu era barítono, se eu era tenor, se eu era... Minha voz não funcionava em nenhum registro. E ele me ajudava, e eu perguntava para ele, professor, o que que eu sou? Ele falava, nada. Você não é nada. Você tem que simplesmente aprender técnica. Quando você tiver técnica, você vai dizer para mim o que você é.
Você vai dizer para mim onde você se sente confortável. E aí eu entendi isso. Eu cantei com ele como contratenor, ele não gostava. Ele dizia que como contratenor eu ia cantar o quê? Que ele achava que como tenor eu ia ganhar muito mais dinheiro. Ele achava que como tenor eu ia ter uma carreira brilhante, porque minha voz é uma voz muito metálica. Para um tenor, ter um metal na voz é ouro, né? Ele dizia isso. Você tem um ouro na voz que você não usa. E eu falava, mas não é confortável para mim cantar como tenor, sabe? Era uma coisa de pensar o tempo inteiro. Eu ficava pensando, cada nota era um sofrimento. Como quando o tenor abria a boca, a voz saía, a coloratura saía, tudo saía. E eu falava, cara, eu tô com a classificação errada. E ele aceitou. Mas sempre dizia para mim, eu acho que você ganharia mais dinheiro como tenor. E aí, ele tinha um pouco de inveja de ser loiro, ele era É que ele baixo. tá, Ele tinha um é pouco que ele de estava te inveja. olhando pelo, ele estava olhando pelo mercado, né? Que ele Claro, era um barítono, ele era um barítono, um baixo que baixo. trabalhava, né? Então, um baixo. Então, mercadologicamente, ele via mais oportunidades para você como tenor, Na né? época que eu Naquele comecei a momento. cantar, a época que eu comecei a cantar como contratenor, não tinha nenhum contratenor fazendo carreira internacional, assim, legal. Tinha o Alfred Deller, tinha alguns contratenores, assim, tipo, um na Europa, um nos Estados Unidos, era uma coisa completamente, sabe, fora da coisa. E por coincidência, quando eu comecei a estudar como contratenor e comecei a estudar o repertório, o David Daniels apareceu, o Andrea Shaw apareceu, essas pessoas foram aparecendo na época que eu estava estudando, né? Então, é, aí eu percebi que eu tinha que ir para fora, né? Porque eu não ia conseguir cantar aqui muito. Até porque eu não conseguia nem um agente. Eu não conseguia nem cantar para um agente, porque ninguém queria me ouvir. Não vai, imagina, contratando. Ah, imagina, não vai rolar. Eu tive que ir fora, estudar, fazer uma pós-graduação em performance, meu master's é em performance, ganhar o Bidu Sayão, aí sim eu consegui 2 audições com agentes aqui no Brasil. Eu comecei com um agente, depois troquei para outro. E esse agente me fez audicionar para todos os maestros brasileiros. Eu acho que eu só não audicionei para uns 2. O resto todos eu cantei. E eles puderam me ouvir e me deram trabalhos. E a partir daí eu comecei a cantar. Mas eu tive que sair para poder voltar. É uma coisa que é meio esquisita. Mas essa é a minha trajetória como cantor. Mas eu sempre, durante esse tempo, nunca deixei de dirigir. Sempre dirigi, sempre regi, sempre fiz musicais. Na época que eu comecei a cantar mais em Manaus, que foi a época que o Malheiro mais me deu oportunidade de cantar em Manaus, eu cancelei várias idas para Manaus porque eu estava dirigindo shows da Cláudia Raia, fazendo musical não sei do que, fazendo turnê pelo Brasil. E ele ficava pé da vida. Eu falei assim, você vai deixar de vir cantar uma ópera para dirigir um show da Cláudia Raia? Porque na cabeça dele, cantar uma ópera barroca, fazer ópera barroca, como eu fiz em Manaus, é único. Imagina, eu fiz concerto em Manaus sozinho, com orquestra. Só eu, entendeu? Nas óperas, todo mundo cantava, mas eu fazia um concerto sozinho, entendeu? Então, eu fui muito... Eu considero que eu fui um privilegiado com o Malheiro, porque ele dizia pra mim, eu não gosto de contratenor, eu gosto de você. É diferente. Eu não gosto de contratenor. Ele falava isso pra mim. Então eu pude ter a minha carreira paralela. Porque ganhar dinheiro como contratenor, nunca ganhei, Bruna. Não, mentira, ganhei sim. O Bidu Sayão. O do Saião, eu ia falar. Ganhei US$ 16.000. Era um bom dinheiro, né? Uou, era muito bom dinheiro. Era um bom dinheiro, mudou minha vida, mudou minha carreira, porque eu pude pegar esse dinheiro e investir na minha carreira. Foi a única vez que eu ganhei dinheiro como contratenor. O resto era tipo assim, eu parava de dar aula, parava de dirigir, ia cantar um concerto, eu perdia dinheiro. Porque eles não conseguiam me pagar o cachê legal, então... Mas tudo bem, eu ia, entendeu? Fiz concerto em BH, fiz concerto com a Camerata Antiqua de Curitiba, fiz concerto com várias orquestras e com a Oca em Manaus, mas assim, o cachê, não estou dizendo que eles não pagavam bem, não é isso não. É que não valia a pena, porque quando eu dirigia um musical, eu ganhava muito mais. Então não valia a pena eu deixar de dirigir alguma coisa para ir cantar. Tinha que ser realmente tesão, né? É uma escolha de carreira que faz todo sentido se a gente olhar o cenário, o cenário da ópera no Brasil. É um cenário pequeno, o eixo é pequeno, é muito
E quando tem as óperas, eles trazem as montagens das mais famosas, das mais conhecidas. As óperas barrocas não são as que são mais trazidas porque não são tão populares. Até porque não são tão populares. E eu acho que o mais legal na carreira de um músico, ou vamos dizer assim, de um artista, é você ser criativo e versátil ao ponto de você beber na sua carreira dos vários pontos que você tem. Então, por exemplo, se eu posso compor, eu compus música, você já cantou música minha, eu compus música para você já, eu posso compor uma música, eu posso tocar piano, eu posso dirigir um musical, eu posso reger uma orquestra e eu posso cantar. Então, se eu posso fazer isso, por que não? Eu recebi um convite na época que eu cheguei, logo que eu cheguei, para cantar um Carmina Burana em Alagoas. Aí, o maestro me conhecia. Ele sabia que eu era diretor e me pediu para dirigir o coro. Então, eu fui para lá ensaiar o coro e cantar o solista. Um caos. Um caos esse. Ou seja, 2 trabalhos. 2 trabalhos. Ele falou, olha, eu não consigo te pagar um cachê legal para você vir cantar, mas se você dirigir o coro, eu te pago o cachê de diretor do coro. E aí você ganha um cachê melhor, entendeu? E eu fui, foi ótimo, foi uma delícia, mas é um caos, né? É um caos, porque você ir ao mesmo tempo e cantar, você cansa, né? Então, mas foi bom, foi uma experiência boa. Aqui no Carmina Burana eu não canto nada, eu canto uma área, né? Acabou. É ótimo, né? Você assiste Carmina Burana e canta uma área. É maravilhoso. Fica apreciando, né? Todos os maestros que me contrataram sabiam que eu era maestro também. Então, eles me usavam da maneira que eles podiam. Quando eu fui cantar em Manaus uma obra barroca, do barroco brasileiro, o maestro perguntava para mim o que você acha das interpretações de trilo, das interpretações de ornamento, porque essa é a sua especialização, você fez especialização nisso. Então, eu vou ouvir o que você tem para me dizer. Não que eu vou aceitar, mas vou ouvir, entendeu? Então, foi muito legal essa correlação. E é muito legal também, Bruna, você, por exemplo, que teve essa experiência de ter o seu professor de canto sendo o seu maestro. Porque aí, quando eu dirijo tudo. Desde o vestido, né? Desde o vestido, da joia que você vai usar, até a nota como você vai cantar, a sua entrada, tomada com câmera, tudo. Porque é uma pessoa que tem uma visão do todo. E o mais importante, que eu quero defender aqui nessa live hoje. Professores, vocês precisam ter a experiência da performance. O professor que tem a experiência da performance, não estou dizendo que o professor que não performa não dá aula bem, não estou dizendo isso não. Mas, para você ser o melhor professor para o seu aluno, você tem que ter a experiência da performance. Você tem que ter estado no palco, porque você não sabe o que é um pânico de palco. Você não sabe o que os problemas que um cantor... Os problemas que o cantor enfrenta do nada no palco, a hora que a luz acende. Também. Sabe o que o meu professor disse para mim uma vez, Bruna? Meu primeiro solo que eu fiz na vida foi com o meu professor. Um coro de 300 pessoas, um coro sinfônico, orquestra sinfônica e um quarteto solista. Eu era o tenor e ele era o baixo. Eu tremi igual vara verde. Aí ele disse para mim, aproveite este momento que você está no palco para você ver os seus insights. Porque você vai descobrir coisas aqui que na aula você não descobriu. E é verdade, no palco você descobre coisas que você não descobriu na tua aula. Aí eu voltava para a aula e falava, professor, na hora que eu fui cantar aquela nota, o giro aconteceu em um lugar diferente. Olha aqui. Aí eu mostrava para ele. Aí ele, eu não te falei, mas ele só sabia disso porque ele era um performer. Ele sabia que ia ter isso, entendeu? Eu ia justamente perguntar como é que surgiu a conexão do cantor, né, que começou cantando na infância, acabou se tornando um pianista, viu a necessidade de, como maestro, ser um técnico de voz, e durante ver a necessidade de ser um técnico de voz do seu coro como maestro, como você viu a necessidade de saber como pedir e como passar e como mostrar para o cantor qual era a necessidade, qual era o som, né? Como foi essa aproximação com a pedagogia que faz o link de como você chegou no seu método, lançou o livro e enfrentou todos os questionamentos, né? Então, me fala um pouquinho da aproximação com a pedagogia. Ela é uma coisa engraçada. Eu conto uma piada que não é piada, é verdade. Eu cantava num coro e o maestro não cantava. E ele não tinha técnica vocal, assim, não tinha, a gente fazia vocalize de aquecimento.
E ele sempre falava uma coisa assim, vocês estão cantando descolocado, vocês têm que colocar mais colocado, assim, ó, não mudava nada. Vocês estão na garganta aqui, ó, coloca aqui em cima, assim, ó, a voz era igual, não mudava nada. Aí eu falava, meu Deus do céu, o que ele tá querendo dizer que não tá conseguindo? Sabe? Ele não tá conseguindo porque ele não tem ferramentas. Eu falei, eu não quero isso. Só que eu passei por um problema, Bruna, que acho que eu nunca contei isso pra ninguém. Meu professor tinha pavor de técnico vocal. Ele tinha pavor. No dia que ele descobriu que eu era maestro, que eu era, né, mais maestro do que cantor, porque eu comecei a fazer aula com ele no departamento como aluno especial. Eu era aluno de regência. Ele sabia, mas ele achava que eu ia me apaixonar e ia trocar meu curso para canto. Quando ele descobriu que eu era mais maestro, ele sentou comigo e falou assim, olha só, eu quero te dizer uma coisa. Se você está aqui para fazer aula de canto comigo, para virar técnico vocal de coro, pode ir embora. Eu só vou te dar aula se você virar um cantor. Se você não virar cantor, eu não vou te dar aula. Eu, não, professor, imagina. Eu quero muito ser cantor. Mentira, eu não queria, tá? No início eu não queria. O canto foi a última coisa. Aí, quando ele ficou bravo, que ele era bravo, ele chamou meu professor de regência, chamou meu professor de composição, chamou meu professor de piano e fizeram uma banca comigo no meio, dizendo, você vai ter que escolher ou piano, ou regência, ou composição, ou canto. Dependendo do que você escolher, você não vai mais fazer as outras matérias. Porque nós não vamos, os 4, nos dedicar a você, quando você não vai ser... Dedicado a nós, né? Dedicado a nós como Exatamente. deveríamos. E aí, eu falei, mas peraí, professores, eu não posso ser tudo? Eu não posso ser um pianista, maestro, cantor e compositor? Não. Eu achei isso horrível. Mas eu entendi. Porque o meu professor de piano dizia, você vai ser um grande concertista. Aí meu professor de regência dizia, você já é maestro. E quando eu entrei na faculdade, eu já era maestro. Eu já regia 7 anos profissionalmente. Aí, e o meu professor de composição dizia, o meu professor de composição era o mais bonzinho. Ele é bonzinho até hoje. Ele falava, por mim, ele pode estudar particular comigo, não preciso. Sabe assim, era o mais humilde de todos. E ele falava, ele escreveu uma missa, para coro duplo, solistas e orquestra. Eu não tenho nenhum aluno que fez isso, então eu acho que ele é um bom aluno de composição. E aí ficava essa briga, sabe? Aí o que eu fiz? Eu chamei o Faustini, que era o meu professor de canto, e disse pra ele, olha, o meu curso é composição e regência. Chamei o professor de piano e disse, meu curso não é piano. Então, eu vou me dedicar à composição e regência e vou fazer aula particular com vocês, tudo bem? Eu pago. Eu pago, porque na universidade eu não pagava. E a aula do Faustini era cara, era $50. Naquela época, $50 era muita grana. Eu trabalhava um mês inteiro para juntar $50. Então, mas aí ele aceitou. Aí ele aceitou. Mas até o final, quando eu me formei, ele dizia, por que você não faz um duplo bacharelado em canto? Para levar meu nome junto com você? Aí você se forma e leva o nome do seu professor de regência, não o meu. E eu tô aqui ralando com você todo dia com essa voz esquisita que você tem. Porque eu tinha uma voz muito esquisita, muito esquisita. Ele dizia assim pra mim, ó, eu sei que tá feio. Eu sei que parece que você é um pato que tá no forno, sendo assado vivo. E desses gritos que você dá, parece que você tá morrendo. Mas vai melhorar. Não se preocupe, vai melhorar. E essa voz falada e sua, toda no nariz assim, vai sair daí, não se preocupe não. Você vai ter uma voz encorpada, falada. Uma voz de gente normal, porque essa voz não é de gente normal. Ele acabava comigo. Mas eu não achava ruim não, Bruna. Eu funciono assim, eu sou ariano, eu funciono com desafio. Eu entendo. Eu entendo. Eu funciono com desafio. Então, eu também trabalho bem sob pressão. Sob pressão vou bem. Agora, eu nunca imaginei que os meus professores fossem brigar por isso, sabe? E hoje eu sei que todos eles têm um orgulho da minha carreira, de tudo. E hoje eles veem que eu realmente fiz as 4 coisas, entendeu? Na minha vida. Na verdade, fiz mais, né? Eu dirijo luz, eu dirijo som, eu faço design de som, eu faço design de luz, eu faço muito mais coisa. As necessidades foram te construindo e te aproximando daquilo que você precisou realmente fazer. Né? Isso. E aí, essa questão da pedagogia, quando eu comecei a dar técnica para o meu coral, eu não dava aula de canto. Mas aí, uma das minhas coralistas disse, professor,
maestro, me chamava de maestro. Maestro, eu queria que essa técnica que você dá aqui, que você me desse particular. Eu falei, mas eu não sou professor de canto. Ela falou, mas eu queria. E aí, Bruna, a partir desse momento eu me apaixonei, porque ela virou uma grande cantora. Ela tem uma voz maravilhosa até hoje. Minha primeira aluna, tá? Ela veio fazer aula no estúdio esses dias. Minha primeira aluna. Ah, Ela veio fazer aula comigo, ela falou, meu Deus, a gente não imaginava, nem eu e você, que aquela brincadeira ia dar nisso aí, né? Porque você virou mais professor do que tudo. E aí eu me apaixonei por aquilo. A partir desse momento, eu comecei a perceber que eu não tinha maturidade, eu não tinha conhecimento para fazer isso. Então, tá. aí eu fui estudar. Aí eu fui estudar técnica vocal, teoria da fonação, com o meu professor particular, ler toda a biblioteca dele, eu li toda a biblioteca dele, eu fui atrás de um máximo de conhecimento e tudo que eu não sabia eu perguntava para ele sabia tudo, de tudo. Impressionante. Esse homem Era sabia um homem com muita cultura. Um homem com muito, muita cultura. Né? muito. Era um homem que entendia literalmente que o canto vai envolver muitos aspectos, né? Que é o musical, psicológico, fisiológico, artístico, emocional, É. social, ambiental, porque ele vivia a música como artista e também como um professor. Então ele conseguia analisar todos esses aspectos, Não, e né? assim, ele era um cara que era fora da curva, porque na época ele teve uma voz, ele tinha uma voz deslumbrante. A voz foi deslumbrante a vida inteira, Bruna. Ele ganhou o concurso internacional ele ganhou o concurso da ópera do Conservatório de Paris aos 18 anos. Ele ganhou. Então, tipo E a assim, gente às vezes ouve, né, maestro, histórias como onde um cantor com 22 anos está pronto para performar? Quando é muito raro. E aí sempre me lembro de você falando, né? E Maria Callas? é, E o Zwingli Faustini? E as histórias de grandes cantores que aos 18 já tinham vozes Plácido. Plácido deslumbrantes? Domingo debutou 17, 18 anos. Então, aí, quando ele ganhou esse concurso, ele tinha uma voz deslumbrante. Mas aí ele conheceu uma pessoa chamada Pierre Bernac, que era um professor bem famoso no Conservatório de Paris, que dava melodia. Ele tem um livro de melodia, se vocês que estão aqui na live quiserem aprender a cantar melodia, comprem o livro do Pierre Bernac, que é meu avô, né, professor do meu professor da Jess Norman, foi professor da Jess Norman. Então, o Pierre Bernac, o Faustini falava para mim que foi o homem que ele mais amou e mais odiou na vida dele. Por quê? O Faustini tinha uma voz gigantesca italiana e esse professor falou, não, piano, messa di voce. Começou a trabalhar exatamente o que a professora da Callas fez com ela. A Callas cantou para a professora, acho que foi Gioconda, não me lembro. Ela deu lutia, ela deu um repertório de Kirikiki para a Callas. Aquela voz daquele tamanho, ela deu um repertório pequenininho. Por quê? Para ela poder aprender a controlar a fioritura, a controlar tudo que ela precisava controlar. O Faustini também. Só que ele odiava. Porque ele era um baixo italiano, ele queria soltar a voz. Gritar! E ele falou para mim, ele aprendeu contrapoio com Pierre Bernard. Essa coisa do contrapoio que eu falo no meu livro, ele aprendeu lá. Faz o contrapoio, coloca a barriga mais para dentro, para você controlar para os pianíssimos, para você poder fazer piano, que você é baixo, mas você também é músico. Você O não que é pode muito ficar cantando interessante. forte. Um adendo, que é muito interessante você dizer isso, porque quando a gente estuda as escolas de canto e dá uma olhada no que o Richard Miller fala, os estudiosos das escolas de canto falam, né? A escola de canto francesa é bem naturalista quanto à respiração, né? É, Mas é bem interessante isso, né? Vem porque, contradizer um pouco. porque nem todo mundo que está no Conservatório de Paris tem técnica francesa. Ou estudou com um professor francês, né? Uhum. Então, às vezes a pessoa tá lá e tem uma técnica alemã, uma técnica italiana, sei lá o quê. E o que que aconteceu? Eu percebi que quando eu comecei a estudar com o Faustini, ele tinha esse diferencial. Ele era um cara completamente... Ele dava aula de fisiologia da voz na universidade. Uma aula que todo mundo dormia, tá? Todo mundo, menos eu. Era o único que não dormia. Todo mundo dormia na aula. Ele realmente era muito chato na aula, porque ele era muito meticuloso, ele falava de musculatura e ele gostava muito de falar umas coisas. Eu falava, gente, esse cara é fora da curva, porque os contemporâneos dele, todos os contemporâneos dele que eu conheci, falavam técnica assim, engole uma manga,
sabe? Engole uma manga. O Faustini nunca me falou engole uma manga. Nunca. Nunca ele me falou abre a boca como se fosse morder uma... Nada. Era tudo, solta sua mandíbula. Aí ele mexia em mim. Ele gostava de mexer na pessoa, mexer mesmo. Quando eu não apoiava alguma nota, ele tinha um copinho de água do lado do piano, que ele colocava assim, que era um copinho plástico. Quando eu não apoiava, ele pegava o copo de água e jogava em cima de mim. Não tinha água dentro, mas você tomava um susto, fazia... Aí ele, isso aí. Agora você apoiou. Era o máximo que ele fazia em termos de não falar musculatura, mas ele gostava da coisa da respiração. E ele tinha coisas diferentes do que eu penso, tá? Ele tecnicamente tem coisas que hoje eu não faria do jeito que ele fazia. Mas comigo ele não fez. Porque nunca uma aula é igual de um aluno para o outro. Eu assisti as aulas dele e era muito diferente. A Gislene tá falando aqui, tinha aluno que saía chorando da sala. Vários. Eu quase chorei uma vez, mas eu segurei a lágrima porque eu não queria que ele me visse chorando. Eu falei, não vai me ver chorando. Eu vou chorar lá fora, mas aqui dentro eu não vou. Que foi um dia que ele me acabou de um tanto. Porque eu fiz um teste para uma missa e ganhei a parte do tenor. E fiquei super feliz. Só que eu tinha 3 meses de aula de canto. Você sabe que 3 meses no canto lírico é nada. É nada. E eu ganhei. Cheguei na sala dele e falei, professor, peguei o papel do tenor, vou cantar com um coro sinfônico, vou fazer lá. Ele virou para mim e falou assim, nossa, tava ruim lá, né? Tava ruim a competição. Para você pegar, não tinha nenhum tenor lá. Não é possível. Não é possível. Aí eu fiquei tão deprimido, fiquei tão triste, que ele virou e falou assim, você não tem condições de fazer esse solo. Você tem 3 meses de aula de canto. Você não pode fazer isso. Eu falei, mas professor, eu passei. O maestro gostou. Ah, o maestro também não presta. Aí eu falei, mas o senhor vai me preparar para o solo? Ele falou, não vou te preparar. Eu sou contra. Não ponha meu nome no seu currículo. Não ponha. Se você vai cantar na Sala Villa-Lobos, se você vai cantar na sala mais importante da cidade, eu não quero que ninguém saiba que você é meu aluno. Você tem 3 meses de canto. Não aceito. Bravo. Só que ele Mas dá para entender. Ele queria que você tivesse com a técnica, né? Mais construída, né? Pior é que eu cantei bem, Bruna. Pior é que eu cantei bem. E foi meu debut. E eu era muito magrinho, muito pequenininho. Todo mundo achava que eu tinha 15 anos. Porque eu parecia muito novinho. E aí, ele, no outro dia que eu fui fazer aula, logo depois do concerto, eu cheguei lá na aula e ele falou assim, fiquei sabendo que você foi muito bem. Ele foi ver, mas ele não falou. Fiquei sabendo que você foi muito bem. Aí eu falei, olha, professor, as pessoas gostaram. Né? Ele falou, muito bem. Vamos partir daí. E esqueceu o assunto, como se nada tivesse acontecido. Voltou tudo ao normal. Não voltou tudo ao normal. Eu ganhei pontos com ele. Porque ele falou pra mim o seguinte, você foi corajoso, eu disse pra você não fazer, mas você foi lá e fez bem. Gosto disso. Sabe? Ele tinha essa coisa de me enfrenta. Você não é homem? A Gil tava falando aqui, o pessoal saía chorando, mas teve um aluno que bateu nele, deu um murro na cara dele. Ele enfrentava o aluno. Você não é homem, não? Vem aqui e canta pra mim na minha cara. Aí o menino não gostou e pá, deu um soco na cara dele e foi parar no hospital. Ele era Mas, tem um outro adendo. Sou pequenininho, mas até hoje, maestro, você não aparenta a idade que tem, você tem um benefício genético aí que é incrível, né? Amém, né? Tô há tantos anos trabalhando. Jesus, né? O que é essa pessoa? Matusalém? Não, Marconi só curte incrível, né? 35 anos de carreira, as pessoas olham pra minha cara, 35 anos de carreira, como assim? Mas eu comecei muito cedo também, né? Comecei profissionalmente aos 16. Então eu acho que tá bom, isso conta também, né? Mas o que mais? Conta. Falar mais. Então, a gente tendo em vista todos esses aspectos que a gente falou da música, né? Que a música envolve a própria arte, o psicológico, o fisiológico, o artístico, emocional, ambiental, social. É um balaio de gato. A gente tendo isso em vista, como que você foi traçando os parâmetros na hora de experimentar os seus exercícios, experimentar novas técnicas, né? Como você foi falando, olha, isso funciona bem, isso não funciona, mas isso faz sentido com aquilo, né? E esses parâmetros, quais eram, maestro? Então, olha, se você pegar os agradecimentos do meu primeiro livro, que estão logo no início, você vai ver que eu agradeço meus alunos todos e vários pupilos.
Eu ponho o nome deles, inclusive. Por quê? Porque essas pessoas foram meu laboratório. Elas foram meu laboratório durante quase 10 anos antes de eu lançar o livro. Porque eu nunca pensei em lançar um livro. Eu sempre pensava, porque assim, eu copiava os meus colegas. E os meus colegas contemporâneos não tinham nem apostila. Era coaching. Não tinha essa questão de estudar musculatura, não tinha isso. Era coaching. Olha, vem estudar comigo que o meu caminho é o melhor e você vai ser o melhor cantor se você estudar comigo. Era isso. Então, eu pensava, eu vou ficar aqui timidozinho na minha e vou ajudar os meus alunos a crescerem e serem melhores cantores, mas tudo bem. Quando eu comecei a perceber que existia que eu comecei a ter uma própria didática, eu falei, gente, por que não escrever isso? Por que não colocar isso num papel, sabe? Por quê? Os meus alunos vão poder comprar um livro e eles vão poder em casa estudar a parte teórica de uma coisa que eles estão fazendo na prática. Não é? Mesmo porque não tem nada, né? Exatamente. Tinha pouquíssima coisa. E aí eu pensei, vou escrever um livro de canto lírico, porque eu sou cantor lírico. Mas aí aconteceu o belting na minha vida, que foi outro problema com o Faustini, tá? Ele, quando eu fui fazer o Jesus Christ Superstar, ele virou pra mim e falou assim, você vai fazer essa opereta? Operete, que ele fala. O Borromil fala até hoje, a operete que você fez foi linda. Eles achavam que era uma coisa meio opereta, não era o teatro musical. E aí eu falei, vou, maestro, vou fazer o Jesus. Eu não vou ver, tá? Tô só te avisando, eu não vou ver. Eu falei, não, tudo bem, professor. Eu não vou nem colocar o nome do senhor, porque o senhor é meu professor de canto lírico. O senhor não é meu professor de música popular, né? Isso é música popular. E aí eu fui beber um pouquinho em Londres. Fiquei um tempo em Londres estudando essas vozes. Principalmente os que estavam fazendo o Jesus, não é? O Steve Balsam, assisti o Steve Balsam ao vivo. E aí, quando eu comecei a pensar, porque o meu coro já cantava belting, o meu coro já fazia. Tanto que eu fui chamado para fazer o Jesus, para audicionar para o Jesus, porque o coro feminino de Brasília era o coro que mais fazia belting em Brasília. Que mais tinha a sonoridade específica para aquilo. Isso, e mesmo que não se falasse aquilo. Mas elas já faziam, Luísa, Sara, Esté, todas faziam cover belting, faziam speaking, só não tinha o nome. Speaking tinha desde o início. Speaking sempre teve. Mas cover belting não tinha. Soul belting não tinha. Tinha meia cobertura. Meia cobertura tinha. Mas eu não botava nome no subregistro. O belting, tratar essa sonoridade como belting tinha, naquela época você sabia que aquilo era belting, porque era uma nomenclatura muito americana, né? Muito proveniente do teatro musical, e não era ainda tão popularizado, imagino eu, naquela época. Não. Então, era um coro que fazia belting, mas não tinha esse nome. Então, era um coro que faz pop, né? Era assim que era visto? É uma coisa assim, um coro que canta... No coro feminino era famoso por estilos vocais. Então elas faziam ópera, elas faziam música brasileira, elas faziam belting, elas faziam pop, elas faziam Mistério das Vozes Búlgaras, elas faziam tudo. Então o público do coro feminino era um público muito fiel. A gente fazia concerto, lotava todas as vezes, porque as pessoas queriam ver o que elas estavam fazendo de novo. Porque cada vez elas inventavam uma coisa, né? Elas não, eu. Inventava para elas. E elas sempre fizeram. Elas sempre fizeram e elas eram muito legal. Elas eram muito dedicadas e elas amavam fazer aquilo, essa versatilidade vocal, como a Anselmo também gosta. Então, eu percebi que eu tinha que estudar mais essa sonoridade. Quando eu fui escrever meu livro, eu percebi que eu tinha mais ferramentas escritas da parte de belting do que da parte lírica. Por quê? Porque a parte lírica exigia uma parte que o belting não exigia. Embasamento histórico. Porque o canto lírico tem um embasamento histórico. E o belting não. É uma técnica que eu inventei do meu jeito, o belting contemporâneo. Então eu escrevo do jeito que eu quiser. Tem embasamento teórico? Claro que tem. Tem uma bibliografia gigantesca. Mas não tem a nomenclatura, por exemplo, do Garcia, a nomenclatura do Lampert, a nomenclatura do Tosi. Não precisava colocar isso num livro de belting. O que tinha era o quê? Americano? O Seth Riggs, Joe Steele? Era o que tinha, talvez? Existia. Que chamava de belting mesmo. Eu li um livro que eu gostei muito, que é o The Phenomenon of the Belting Voice, da Jan Sullivan. Inclusive, eu tenho alunos que estudaram com ela. Ela é uma cantora lírica crossover. Então,
ela escreveu primeiro, assim, um dos primeiros livros sobre belting em inglês foi ela que escreveu. Eu li o livro dela, gostei muito, mas achei muito confuso. Não sei se é porque eu não sei lá, não dominava a língua, não sei, mas eu achei muito confuso. Aí eu falei, se eu escrever meu livro, eu vou fazer tudo mais simples. Tipo assim, ela fazia várias nomenclaturas de belting e ela dividia os beltings por repertório, às vezes. Então, tipo assim, Aham. a Maria Madalena é soft belting, não sei o quê, sabe assim? E aí, mas Sim. tem uma embocadura, ela fazia uma boca, a boca do soft belting é essa, a boca desse aqui. Era muito complicado. Eu Ainda fui... se faz isso lá um pouquinho, né, maestro? Isso Hã? daqui é mais mix. Eles fazem isso ainda até hoje. Isso é mais Sim, mix, isso é muito soft, isso é mais belt, né? Quando é. eles escutam uma voz que tem mais Mas sabe, fechamento, mais. Eles... sabe quem me deu muita... que me influenciou muito para eu escrever meu livro? O Seth Riggs. Porque o Seth Riggs fez no livro dele, ele baniu essa palavra. Ele baniu essa história de registro aqui. A voz é uma coisa só e você tem que partir do speech level singing. Então, ele criou uma coisa do tipo, eu penso assim, o resto, Uhum. beijo, me liga. E ele Uhum. foi expulso da Nets. Quando ele foi expulso da Nets, esse homem ganhou muito dinheiro. Porque quem foi estudar com ele quando ele foi expulso da Nets? Al Jarreau, Michael Jackson, Madonna, todo mundo foi estudar com ele, Madonna. entendeu? Porque se você é um cantor pop que não quer fazer aula de canto lírico, você vai procurar o professor que é contra os líricos, certo? Que é. Uhum. Então, ele ganhou muito dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro. Ele começou a ser coach dos musicais na Broadway. Ele fez muita coisa legal. Agora, o que eu acho engraçado no livro do Seth Riggs é que ele posta as fotos dos alunos. Então, por exemplo, se fosse eu tenho uma foto sua, assim, dizendo tudo que você aprendi com o Márcio Marconi. Ele tem isso no livro dele, que é muito bom. Tem uma foto do Estou à Michael Jackson. disposição. Tudo Tem que o Michael sei, Jackson, aprendi. assim, com aquela pose do Michael Jackson, dizendo tudo que aprendi, aprendi com o Seth Riggs. E no final do livro tem uma lista de espetáculos que ele ajudou como vocal coach, que é uma coisa que eu não faria. O espetáculo que eu dirigi, tudo bem. Mas quem eu ajudei, não sei, acho que um pouco... Eu não gosto de É que autopropaganda. ele foi, vamos dizer assim, bem, bem interessado na grana, né? Estava bem interessado em fazer Não, e construir ele foi um pária. um financeiro. Ele foi um pária. E essa história de ser pária, a mim me deixou muito influenciado, porque o Lamperti foi um pária. O Garcia foi um pária no Conservatório de Paris. Todos os grandes professores foram párias. Eles nunca estiveram em associações, nunca tiveram em grupos. Eles sempre tiveram inimigos, e inimigos completamente abertos, tá? Então, assim, a Marquese, por exemplo, Declarados. declarados. A Marquese foi aluna do Garcia e criou seu próprio método. Durante o tempo que ela estava com ele, ela era pupila. Quando ela saiu, ela começou meio que falar um pouco mal, entendeu? Daí tem os seguidores da Marquese, aí tem os seguidores do Garcia que brigam entre si. Quer dizer, é uma loucura. Essa história de o Mestre da Música, tem esse filme, esse Mestre da Música, é a história de dois professores de canto inimigos. Entendeu? Quer dizer, eu não vejo por que você ser inimigo de um outro professor de canto, mas existia isso. Então não tinha essa questão de vamos nos unir pela pedagogia vocal como tem hoje. Vamos nos unir. Uhum. Não tinha isso, entendeu? Então, e os alunos gostavam de competir. Tipo assim, Eu sou o melhor pupilo. o aluno do Garcia, o aluno da Marquese, vamos ver quem canta melhor a Traviata, vamos ver, entendeu? Tinha isso. Então, o Seth Riggs, como foi um pária, foi expulso do Nets, foi, né, da Associação Americana de Professores de Canto, que é essa Nets, National Association Teachers of Singing. Ele foi expulso do Nets. Ele começou a criar um nicho só dele. E vários pupilos dele começaram a dar aula também. E hoje, o maior concorrente dele é pupilo dele, né? Então, eu acho que isso me incentivou a querer fazer um método só meu. Mas não tem a ver com a questão de eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem isso. Eu não acho que eu sou. Eu não acho que eu sei mais que ninguém. Eu só acho que eu penso de um jeito. Se você gosta do jeito que eu penso, segue comigo. Se você não gosta, vai para outro. Porque o Espaço. céu tem muitas estrelas, não é, gente? O céu tem muitas estrelas Então, e todas brilham. Há espaço. Há espaço.
Entendeu? Há Então, espaço. continua. Isso caminha muito para a minha pergunta que eu estava aqui, que é como que você fez para entender dentro de tudo isso as necessidades de um estilo tão específico como o belting, né? Você foi para Londres, estudou esse estilo, e as necessidades estéticas, auditivas e vocais. Como Mas você foi chegando? a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu pisei nos Estados Unidos, foi perguntar para minha professora o que era belting. A primeira coisa. Porque se ela é americana, ela sabe o que é belting, certo? A resposta dela foi: eu não sei o que é belting, eu sei fazer. Essa foi a resposta dela. E você sabe ensinar? Ela falou: não, eu sei fazer. Eu não ensino belting. Eu não sei ensinar belting. Eu só sei ensinar canto lírico. Essa foi uma pergunta. A outra pergunta que eu fiz foi o seguinte: quando eu cheguei nos Estados Unidos, se você colocasse já tinha internet, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Não tem assim não, tá? Você colocasse na internet belting, só vinha texto assim: belting é uma técnica de voz de peito anasalada que estraga a voz dos cantores. Sei que era sempre isso. Sempre estraga, estraga. Belting estava sempre associado a uma má técnica. E aí eu falei pra ela: vem cá, se belting estraga a voz, por que vocês fazem? Por que os americanos fazem? Por que na Broadway, que é um dos maiores lugares de performance do mundo, se usa belting e se faz tão mal para a voz? Alguma coisa tá esquisita aí. Tá errado, tem alguma Aí coisa ela errada. disse: é porque o belting que se faz hoje não é como o de antigamente. Então, eu falei: oi, alguma coisa mudou aí. Comecei a ler vários artigos de gente que sabia estudar, que tinha, que sabia pesquisar, sabe? E daí eu li um artigo que dizia o seguinte: o maior erro de um profissional de belting é estudar com um professor de canto lírico. Porque um professor de canto lírico não vai saber a demanda, não vai saber a recrutagem muscular necessária para se fazer isso, e pode dar um sobreapoio, assim, um excesso de coisas que não são necessárias na performance contemporânea de um belter, que é um crooner que canta com microfone. Quando eu li isso, eu falei: é isso. É isso que eu preciso decupar. Eu preciso entender que na minha técnica não interessa se é belting, não interessa se é canto lírico, interessa a saúde vocal. Se a pessoa está com uma saúde vocal, ela vai ter uma voz longeva, ela vai cantar como a Patti LuPone cantou 22 papéis seguidos na Broadway. 22. E assim, Evita, Sunset Boulevard, né? E viva, né? Ficou viva depois disso tudo. Exatamente. E continua cantando até hoje. Ela fez um seriado agora há pouco tempo que ela deu uma palhinha. Ela ainda canta. Agora, aí eu ficava pensando: por que essa mulher não perdeu a voz? Por que a Aretha Franklin não perdeu a voz? Se ela fazia belting. Alguma coisa elas estão fazendo aí que a gente não está entendendo. E aí eu criei a minha metodologia e a minha visão, a minha maneira de pensar. Agora, tem gente que pensa diferente e eu respeito. Sem problema. Uhum. Mas o que eu acho mais interessante, maestro, que assim eu imagino que quando você teve essa sacada, provavelmente foi a hora que te deu toda a segurança para você falar: pô, dá para lançar um método, porque o lance é a saúde vocal e tá tudo certo para ter longevidade. Uhum. Entretanto, o que eu acho mais interessante é como você conectou isso com o canto lírico e aonde você bebeu também para o belting, que foi no canto barroco, que Uhum. foi com os castrados, como você conseguiu fazer a ponte e falou: puxa vida, nunca ninguém tinha relacionado uma coisa com a outra. Eu acho que essa é a sua primeira grande sacada e eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque realmente, maestro, eu faço questão de nos meus cursos falar dessa sua sacada, que a gente vai buscar ler coisas sobre belting, mas essa sacada é sua. É. Ponto, né? Sexta. A segunda sacada, já para você emendar tudo, maestro, é o seu ouvido. É a construção do ouvido, que eu acho que quando você falou de pedagogia vocal, maestro, o seu ouvido também faz parte, né, da onde você quer chegar, independente do estilo. E é isso que me chama a atenção, porque eu vejo
quantas grandes estrelas, e quando eu digo grandes estrelas, cantores que têm excelência e qualidade vocal dentro do que se propuseram a fazer. E eu acho que muito disso se dá não só pelo talento, mas pelo direcionamento do ouvido que está por trás. Com Né, certeza. maestro? Então, fico com essas duas perguntas, então. Bruna, a maior qualidade de um professor de canto é o ouvido. Se o professor de canto não tem um bom ouvido, ele não vai saber dar aula. Pode saber o quanto for de fisiologia. Na verdade, tem professores de canto que nem sabem fisiologia e não precisam. Se eles têm uma boa fono trabalhando com eles, eles não precisam saber tanto de agora você tensionou o esfíncter da aritenoide. Agora você está com o aritenoide transverso desativado. Não precisa. Se ele tem uma fono boa, ele vai dizer, seu som está escuro, seu som está claro. Agora precisa de elevação, agora gira. Ele vai falar sobre coisas que o ouvido dele está ouvindo. Então, na minha opinião, o ouvido é a principal característica de um bom professor de canto. Começa por aí. Segundo, a história que você falou de como eu quis... relacionei isso dos castrati. Duas coisas me fizeram relacionar. A primeira foram as críticas que eu li sobre os castrati, críticas de época, de grandes críticos de arte, que falavam sobre a excelência da voz de peito dos castrati. Porque eles não eram famosos pela voz de cabeça. Eles eram famosos pela voz de peito. E aí, esses críticos diziam, é uma voz de peito diferente de tudo, porque ela sobe até o Dó 4. Falei, sobe até o Dó 4, uma voz de peito feminina que sobe até o Dó 4. Sopranos não faziam isso. O Tosi fala no tratado dele, e tem um capítulo que chama de ensinar um soprano. Como ensinar um soprano. Aí ele diz assim, se você é um soprano feminino, eu sinto muito, você jamais vai ter uma voz como do soprano masculino. Ele tem razão. Ele tem razão. Uma menina não vai ter, no canto lírico, uma facilidade para subir de borda densa até o Dó 4. O Farinelli era famoso pelo Dó 3, não pelo Dó 5. Então, porque corria. Num teatro San Cassiano, num trato de 4.000 lugares, um Dó 3 correr é tipo fazer coloratura na voz de peito, sabe? Aí eu comecei a ficar esperto. Mas eu só coloquei na minha tese isso porque eu ouvi o Alessandro Moreschi a primeira vez e eu falei, é belt nisso. Isso não é peito. Porque aí eu tava ouvindo um castrato, entendeu? Eu tô ouvindo um castrato, tô vendo que ele tá cantando de registro médio. Que aquilo não soa a voz de peito. Ele nem tem um grave da voz de peito. E ele troca a borda exatamente por volta do Dó 4. Eu falei, então... O que o cara escreveu lá estava certo. E é uma tradição que veio até 1800, 1900, porque o Alessandro Moreschi gravou em 1907. Então, é uma tradição de 1700, uma tradição de 200 anos, passada de professor para professor, fazendo com que o cantor castrado use a sua voz beltada até o dó e depois troque de borda, e era imperceptível, tá? No caso do Alessandro Moreschi, não é imperceptível, porque ele não é tão bom. Não é porque ele é castrado que ele é bom. E é idoso também, né? Mas estava idoso também quando gravou, né? Gravou. Não? Ele não estava muito idoso, não. Ele devia estar com 50 e poucos, talvez. Mas não era idoso. Mas assim, ele não era bom. Ele nem afina direito. A voz é linda no agudo, mas ele não é musicalmente tão interessante. Que eu imagino que o Farinelli, especificamente, que eu vi uma crítica sobre ele dizendo que não se percebe quando ele sai da voz de peito e passa para a voz de cabeça. Não se percebe cleque, não se percebe nada. Isso é uma crítica de 1700, tá, gente? Então, é muito... É maravilhoso. Legal. É maravilhoso. Essa sacada é maravilhosa. E aí, quando eu escrevi o meu primeiro artigo sobre isso para minha professora ler, ela falou, eu nunca pensei sobre isso, mas você tem razão, me parece um pouco óbvio. E quando eu defendi a minha tese, os 4 professores da banca queriam que eu publicasse a minha tese no Opera Quarterly, porque era uma coisa inusitada. Ninguém falava que belt e canto lírico tinham alguma coisa em comum, né? Eu fui essa pessoa que fiz o link entre as duas coisas. E, é claro, se eu sou um professor de belt contemporâneo e canto música de castrato, então... Faz todo sentido. Faz todo sentido.
faz todo sentido. Então, primeiro assim, clap, clap, clap. Meus aplausos imensos, porque essa sacada é genial e acho que a gente tem que catar sua tese e publicar mesmo para o mundo. Só acho, assim. Depois a gente vê isso, maestro. Mas aí, isso foi te dando mais força para melhorar o seu tratado, certo? E aí, Sim, mas aí tem um quando você medinho, né? sentiu? Tem um Então, é medinho. isso que eu ia falar. Quando é que você sentiu que estava bacana e já estava seguro para lançar, né? Sabendo que todo esse processo é um processo super vivo e que ele vai continuar sendo melhorado ao longo do tempo, porque o tratadista também está vivo e também está melhorando as suas percepções, né? Uhum. Como que você sentiu essa segurança? Porque no caminho tem o medo dos questionamentos, né? Porque afinal, belting era uma coisa nova e há o preconceito, né? Havia, pelo menos muito mais alguns anos atrás do que Nossa. hoje, né? Dos professores e dos profissionais que tem uma forma tradicional de ensino do canto, que não é uma forma do canto baseado em fisiologia, que foi o que você trouxe, que também acho que foi uma das suas grandes inovações, né, Sabe maestro? o que a doutora Silvia falou para mim uma vez? Ela falou para mim que os professores de belting contemporâneos estudavam mais fisiologia do que os de lírico. Então, hoje na internet, se você procurar professores de belting, vai ter um monte, não tem preconceito. E os professores de belting sabem mais musculatura intrínseca, mais musculatura do que muitos professores de canto lírico, que teoricamente seriam os que teriam mais conhecimento, não é? O que aconteceu comigo foi uma coisa assim, eu sempre falei, até eu estava conversando com o Léo Córdoba, que é meu pianista, sobre isso, que eu sempre na minha vida gostei de desafios. Eu sempre gostei de lutar. Eu sou ariano, eu gosto de lutar. Só que sofri uma coisa bem esquisita no início da minha carreira de professor. Quando eu comecei a dar aula para o coro feminino, as meninas que eram cantoras líricas, Luísa, Esther, Sara, estudavam na escola de música de Brasília. E quando os professores da escola de música perceberam que elas estavam saindo da escola para estudar comigo, amor, aconteceu um movimento na cidade contra mim. Então, todos os professores de canto se reuniram contra mim na escola de música para falar mal de mim, dizer que eu era... Porque eu tinha 22 anos, né, Bruna? 23 anos, Jovem. 22 anos. Eu já tinha uma técnica, já tinha tudo. E o questionamento era o seguinte: esse menino não sabe nada. Esse menino não sabe nada de canto, ele é maestro. Ele não é cantor. Ele não canta. Como que ele pode dar aula de canto? Porque ninguém nunca tinha me visto cantar. E aí, nessa época, eu fiquei de cama uma semana. Porque a Esther me contou, a Esther era minha noiva na época, ela me contou que estava tendo essa campanha contra mim na escola. E eu falei, mas como que eles podem falar isso de mim se eles nem me conhecem? Sabe? Com ciúme, porque os alunos estavam deixando a escola para estudar comigo. Aí, beleza. Aí eu fiquei mal, fiquei uma semana de cama, fiquei ruim, por que que as pessoas fazem isso comigo? Eu não tô... Assim, ele vai estragar a voz de todo mundo, ele não sabe o que tá fazendo. Beleza. Aí, logo depois disso, eu ganhei um concurso na Itália, com coro feminino, inclusive. E nesse concurso eu cantei uma peça gospel e ganhei o prêmio de melhor solista gospel do concurso. E aí eu voltei com esse prêmio de cantor. Eu fui como maestro e voltei com o prêmio de cantor. Eu nunca imaginei que eu fosse ganhar esse prêmio, Bruna, porque, primeiro, eu não me inscrevi para esse prêmio. Eles me deram um prêmio sem eu me inscrever. Eles criaram um prêmio para mim, quase. Se fosse uma coisa... Não tinha isso. Era um concurso de coral, não tinha o melhor solista gospel, não tinha isso. A Esther ganhou o melhor solista feminina e eu ganhei o melhor solista masculino. Eu voltei com esse prêmio e esse prêmio foi o melhor prêmio que eu podia fazer para jogar na cara dessas pessoas. Sou cantor? Sim. A Kate, minha aluna, estava na escola nessa época. A Kate foi uma de que pegou o anúncio do meu prêmio e botou na escola de música, fixou lá. Tipo, ele canta sim, ganhou um prêmio, prêmio internacional, entendeu? Então, eu já tinha tido esse baque. Para eu me levantar, Ares pensou o quê? Né? Caguei. Se você não gosta da minha voz, não gosta da minha técnica, fica na sua casa, gente. Me deixa em paz. E aí meus alunos começaram a despontar. Começaram a fazer tudo no próprio Jesus. No Jesus, todos os solistas, com exceção de um, eram meus alunos. Todos. Então é um elenco gigantesco. É um elenco muito grande.
Elenco cujo qual que quase todo veio para cá alguns anos depois, com o Lemis. É bom deixar isso frisado. Então, eu não precisava de ninguém para me validar. Por quê? Eu acreditava no meu método, eu estudei para isso. Eu não fiz da minha cabeça. As pessoas, Maestro Marconi inventou sensação de apneia. Pô, então lê o Lamperti, lê o Luiz Vocal para você ver o que é. É a mesma coisa, não inventei nada. Então, mas quando eu dirigi Lemis, aí sim, dos 12 protagonistas, 10 eram meus alunos. Os gringos viraram para mim e falaram, a gente não tem um profissional como você em Londres. Eles disseram isso para mim, eu falei, não, gente, se o gringo que tá lá tá dizendo que eu tô fazendo um bom trabalho, eu vou escrever meu livro sim. Já tava com a técnica toda pronta, já tava tudo certo, mas tinha um pouco de, receio. Eu fiz audição pro Lemis, eu fiz audição para Jean Valjean. Por quê? Como é que eu ia entrar? Eu falei, o único papel que eu tenho idade é Jean Valjean. E eu, 1,70 m, 55 quilos. Para Jean Valjean não ia pegar nunca. Aí, o Tumur é um touro, o Tumur era um touro. Aí, eu fiz o teste. O Ken Caswell, que era o nosso diretor, falou, quanto você tem de altura? Eu fui com um sapato de 6 centímetros fazer audição, né? Aí, eu fiz um sapato para audição, Bruna. Eu fiz um sapato para audição, porque eu sabia que eu não tinha altura. Aí, naquela época não existia Dipoline. Não, mas eu subi 6 centímetros. No Dipolino você não sobe 6 centímetros. Eu subi, fiquei com 1,76 m. Aí, fui lá fazer o teste, me sentindo altão. Cantei o Jean Valjean inteiro. E quando eu entrei, o gringo virou e falou assim, você que é o famoso Marconi? Eu já gelei. Eu falei, ai meu Deus, como assim famoso Marconi? Porque meus alunos, é muito engraçado. Eles viram na lista dos candidatos, no meu nome tinha um asterisco. Eles me ligaram, eu não ia fazer o teste, porque eu tava com laringite nessa semana. Eles me ligaram e falaram, pelo amor de Deus, maestro, vem, seu nome tá com asterisco aqui. A gente tá vendo a lista, seu nome tá com asterisco, vem fazer. Eu falei, não, gente, eu tô com laringite. Vem fazer, vem fazer. E eu não tinha médico nessa época, não tinha fone, não tinha nada. Eu falei, vou lá fazer. Aí fiz a audição. Eles falaram, a gente amou você e a gente amou a sua técnica, porque os seus alunos estão para a final. Dos 12 protagonistas, 10 são seus alunos. Então, a gente queria que você fosse vocal coach do espetáculo. Eu me senti honrado. Eu falei, poxa, eu sou um cara lá de Brasília, sabe? Que não tem um nome. Eu não tinha nome no meio do belting, porque nem existia belting no Brasil, e também não existia teatro musical no Brasil. Eu tinha uma companhia de musicais, mas ninguém conhecia, porque era em Brasília. Brasília é um ovinho, assim, uma ilha. Então, tipo, né? E aí, o gringo dizendo isso pra mim, eu fui dirigir o Lemis, meus alunos fizeram muito bem o Lemis, ninguém teve problemas vocais, todo mundo saiu super bem. Aí eu falei, bom, então tá na hora de eu colocar isso na prática num livro. E fui para os Estados Unidos. Aí terminei meu livro lá, porque metade da nomenclatura é italiana, um pouquinho inglês, um pouquinho português. Por quê? Porque eu lá, quando, por exemplo... Você bebeu dessas fontes, foi as fontes que você bebeu. Eu traduzir a palavra belting, entendeu? Por exemplo, cover belting. Belting coberto era esquisito. Belting coberto é melhor deixar cover belting. Né? A não ser que eu traduzisse a palavra belting para um nome, tipo Marconistro, um registro Marconi. Isso é engraçadíssimo. Como fez o Zach Briggs. Como fez o Zach Briggs. Speech level singing. Entendeu? Eu poderia ter feito isso. Mas eu decidi ir por esse lado. E aí, quando eu escrevi meu livro, eu pensei, nossa, agora aqueles professores lá que me trucidavam, agora eles vão trucidar mesmo. Não aconteceu, Bruno. Não, os professores de canto lírico não se atreveram a tocar no assunto. E não tinha professor de belting. Então eu não sofri. Eu não sofri hater. Quando eu escrevi porque você veio preencher uma lacuna que fazia muita falta, né, maestro? E o livro vendeu muito. O Fábio tá aqui na live. Quantos livros eu já vendi, Fábio? Escreve aqui. Aliás, estou aterrorizada porque ele falou que está acabando essa tiragem de novo. A gente vai ter que fazer a outra revisão. Outra revisão. Ai, vamos aproveitar! Mas assim, meu livro vendeu muito. O Borromir fala para mim, livro de técnica não vende, seu vende. Mas livro de técnica não vende. E ele tem razão. Livro de técnica, quem compra livro de técnica? Mas o meu livro vende bem. Se o meu livro vende bem, é porque funciona alguma coisa para as pessoas, não é? As pessoas gostam. O meu livro é um livro de técnica, é um livro sério, mas é escrito de uma maneira extremamente descontraída. Extremamente, é um livro que você pode ler na cabeceira, entendeu?
Então, É super gostosinho mesmo. a primeira tiragem do meu livro foram 5.000 livros. Depois a segunda, acho que foram mais 3.000. Aí, agora, eu só sei que agora tem 33 livros nessa última tiragem só. Gente, é esse livrinho aqui, ó, o Belting Contemporâneo, Isso. pela Musimed, tá? Estão perguntando qual é. E não tem só esse, já tem o segundo livro de uma série de Esse livros, aqui, que ó. é o Lírico Contemporâneo. Muito bem. E para quem não sabe, eu tive o prazer de fazer a revisão e já tô doida para fazer, né, maestro? Várias vezes, de vez em quando, do nada, eu mando um recado. Maestro, o que você quis dizer? Por que a gente... Vamos mudar? A gente às vezes confabula, né? Se vai ter uma outra revisão, se vai adicionar coisas, se Eu não quero mudar vai. algumas coisinhas também da arte, da capa. Eu vou mudar. Eu quero mudar Aí... um pouquinho de concepção, quero fazer umas coisas. Mas Mas vai ser ótimo. eu tô querendo agora ver se eu... O Borromil tá me cobrando o terceiro livro, né? Mas agora não dá, gente. Nesse momento não tá dando, porque dar online, gente, cansa pra caramba. E você É o precisa de dobro. tempo. Você precisa de tempo, de produção, de fazer... E é live, é não Cansa o sei o dobro. quê. Cansa o Não, dobro. precisa ter mais, precisa estar um pouquinho mais normal para poder ter uma paciência e uma tranquilidade mental até de Eu preciso ir saúde, pra né? Disney de novo. Porque eu escrevi meu livro na Disney, né? Fábio falou, vamos pra Disney, vamos com a gente, vamos. E me insistiu. Falei, Fábio, Disney não tem nada a ver comigo. É muita gente. A gente foi no Natal e no Ano Novo, tava lotado. Eu fui 2 vezes no parque e voltei pro hotel. Falei, vou escrever meu livro. Beijo, pode ir pra Disney. Eu fiquei no hotel escrevendo meu livro. Falei, não, gente. Que bom! Da próxima vez você escolhe um outro país, de repente para as Bahamas, Cancún, né? Mas aí Nunca eu não se vou sabe. querer escrever meu livro, tem que ser um país ruim, tem que ser um negócio que eu não gosto. Ah, Bahamas eu vou maestro, para amar. terminar, deixa eu te fazer uma pergunta derradeira, que é como que então você decidiu que isso eu vou deixar muito claro no livro, ou isso eu não posso deixar claro? Eu preciso que as pessoas escutem, entendam o conceito de fato e venham até mim, porque a gente sabe que no livro você fala sobre muitas coisas, mas para você entender de fato, você precisa ter contato com alguém que entenda a técnica, de preferência com você, até para se capacitar, ou para entender, ou para falar a respeito, porque o livro ele não é tão claro. A Não. gente lê assim de prima, você fala, tá, eu entendi, mas de fato, como funciona isso no ouvido? Como funciona isso aqui? Essa foi uma Como opção que eu foi fiz. isso? Essa foi uma opção que eu fiz, porque no livro do Seth Riggs, quando ele lançou o primeiro livro dele, o livro vinha com um CD. E esse CD tinha a gravação das coisas que ele estava falando. Então ele postava no livro assim, eu ouvi faixa tal, sabe? E aí eu pensei, se eu fizer isso no meu livro, as pessoas vão querer copiar. E o ouvido de cada um é de um jeito. Então não vou colocar nenhuma referência para que a pessoa procure um professor. Segundo, eu não quero que uma pessoa que tente fazer belting comece um livro em sol, vá lá no sol, deixa eu ver as manobras aqui que ele manda. Abaixa a laringe, abaixa os pilares, abre os pilares, diminui o sopro e solta a voz. Entendeu? Aí a pessoa experimenta. Eu falei, eu não quero isso. Eu vou fazer toda a parte teórica, vou explicar como funciona, mas não vou dizer como fazer, para que um professor capacitado pegue o livro e ensine para o aluno o que é. Por isso que meu livro tem essas páginas em branco. Porque essas páginas em branco eu pedi para o Borromil para que o aluno escreva ali naquelas páginas as manobras que o professor está ensinando. Os ajustes específicos para ele. Exatamente. Porque isso é uma preocupação, né? Eu achei muito bacana que você dissesse isso, porque isso é uma coisa que você pouco comentou, né? As pessoas talvez pouco saibam. E isso é muito interessante porque há uma preocupação com a saúde daquele que busca técnica. Claro. Há uma preocupação de, você vai fazer soul, mas não aquilo que o seu ouvido ou que a sua cabeça entende de soul. Uhum. Você precisa saber que o soul não é isso, não é aquilo. Você precisa ter um ajuste, cada um, o indivíduo, eu sempre falo, Pedro odeia essa frase, mas eu falo, o indivíduo é individual. E a gente precisa experimentar. Às vezes o caminho que funciona para um não funciona para outro. E tem Não uma é coisa mesmo? também, Bruna, que aconteceu comigo, que foi talvez o fato de eu me aproximar mais da doutora Silvia. Quando eu comecei a dar belting contemporâneo, o meu maior público, logo no início, era um público de teatro musical.
Porque todo mundo viu Lemis, as pessoas queriam fazer belting, nanana. Num segundo momento, depois que eu voltei, o meu maior público eram cantores com problemas vocais. Então, eu tive num momento só cantores com problema vocal. Eu não tinha um aluno saudável. Eu tinha todos os alunos doentes. Eu anotei aqui porque era isso que eu queria dizer. As pessoas acham que a sua vida é só flores como professor. Mas eu devo dizer, gente, eu tô lá no estúdio já há algum tempo e eu posso dizer, o Marconi, ele pega entrave, ele pega a curva de rio e aparece bomba. E o que aparece, gente, sem brincadeira, aparece assim, você é minha última opção, eu não tenho mais pra onde ir, eu tô com todos os problemas. E eu vou dizer, eu sou uma delas. Ele sabe, eu cheguei com um problema que não era diagnosticado e reclamei por muitos anos, a gente só foi ter um diagnóstico preciso 2 anos atrás. E assim, só foi a possibilidade de crescer, foi porque você teve cuidado. Claro. Né? Um cuidado. Então, esse cuidado ainda que ele tem... Ainda bem que você chegou nesse problema comigo, né, Bruna? Porque se você tivesse seguido, você teria se estrepado. Totalmente. Eu não sei como eu cantaria hoje. Não sei nem se eu cantaria. É isso que eu sempre digo. Eu comecei a receber, por exemplo, cantores pops, cantores sertanejos operados, cantores que já estavam com cicatrizes grandes na prega vocal, cantores com paresia de prega vocal, cantores com paresia de CT, você sabe muito bem disso. Uhum. Sabe, paresia unilateral de CT é uma coisa terrível para um cantor. Terrível. E cantores completamente afônicos que chegavam na aula para mim e falavam assim, olha, eu fui fazer aula com o professor de canto e ele disse para eu desistir, que eu não tenho voz para cantar porque eu sou rouco. Tá, ele falou, você é rouco, mas o Alejandro Sanz também é. E ele canta. Então, e ganha muito dinheiro. E ganha muito dinheiro com aquela voz cheia de nódulo. Então tá tudo certo, entendeu? Agora, eu fiquei com muito medo nesse momento, porque eu já tinha estudado, eu tinha um médico em Brasília que era o melhor médico de cabeça e pescoço do Centro-Oeste. Ele operou minha mãe. Ele que operou minha mãe de tireoide. E eu comecei a me apaixonar por esse homem, porque eu ia fazer meus exames com ele e eu falava assim, doutor, você não pode aqui no meio da minha consulta, me dar umas aulinhas sobre musculatura intrínseca? Aí, quando ele viu que eu tinha um tesão, o que ele fez? Pegou os livros, as coisas dele, tudo que ele tinha de descartável, que não era livro, de músculos da laringe, ele me deu tudo. E ele começou a explicar pra mim. E aí eu comecei a entender. Eu falei, então, peraí. Quando eu faço a minha vibração, fazendo a laringoscopia, tá? Tipo meio Garcia, né? Fazendo a minha laringoscopia, eu virava pra televisão e falava, quando eu faço isso aqui, o que acontece? Aí eu iria me explicando. Então, ele foi o cara que mais me incentivou a isso. Quando a minha mãe operou, inclusive, ele falou pra mim, a restabelecimento da sua mãe, quem vai fazer é você. Porque você sabe o que vai acontecer, sabe? Então, apesar de que eu mandei minha mãe fazer, ela não fez um exercício. Então, não fez um exercício. Mas enfim. Eu tenho, só um adendo, mestre, desculpa te interromper, mas quando eu ouvi falar do maestro Marconi Araújo, eu não morava em São Paulo. Eu ouvi falar do maestro em 2008, quando eu vim para cá a primeira vez, fazer um curso, porque as pessoas falam, você tem que fazer um curso de teatro musical. Só fazer é tão interessante. E eu achei um curso e vim fazer. E as coisas que eu ouvi elas eram distintas, né, maestra? Você tem que fazer aula com o maestro, porque você precisa fazer aula de belting. Você precisa entender de belting. Aí o outro falava, pelo amor de Deus, corra do maestro. Ele estraga as vozes. A Silvia também ouvia isso. Eram as duas coisas que eu ouvia muito grande. E aí, quando eu cheguei, eu entendi. Mas eu consegui entender, porque você pega muita gente cagada. Desculpa, gente, mas eu era cagada. Se ele pega gente como eu e eu vou no médico e falo, olha, eu sou aluna do Marconi, ele vai falar, a Marconi é o problema que ela tem. Mas mal sabe que o Marconi está propiciando que essa pessoa ainda trabalhe. E não que essa pessoa já veio com isso há muito tempo. Mas aí eu me protegi sempre com isso, sabe, Bruna? Eu não dou aula sem exame. Porque o cara vira pra mim e fala, faz uma aula comigo e diz que ganhou um pólipo na aula. E aí eu falo, amor, você tem um pólipo. Já tá aqui seu examezinho, tá? Você veio com esse pólipo. Porque é raro isso acontecer. Acho que nunca aconteceu, na verdade, mas eu sempre me protegi e sempre orientei vocês, meus alunos, a fazerem isso. Se protejam. Porque o aluno mente. E ele mente. Ele fala, olha, eu nunca grito, eu nunca faço nada. Tudo mentira. Então, quando eu comecei a ter muito aluno
ruim, né, da voz e com muitos problemas vocais. Aí aconteceu essa parceria com a doutora Silvia, que foi ótima, que também falavam para mim, a doutora Silvia odeia professor de canto, ela não quer, ela não acredita no canto. E para mim, para ela, dizia, Maestro Marconi odeia fonoaudiólogo, não gosta de não sei o que lá. E a Andrea Witwer, que foi uma paciente aluna em comum, falou, vocês dois falam a mesma coisa, vocês têm que se conhecer. E a Andrea Witwer, a querida Andrea Witwer, me levou até a Silvia e nos aproximou. E aí hoje nós somos irmãos, a gente se ama profundamente, independente do que um acha do outro profissionalmente, mas a gente virou confidente, porque a gente passou também, a Silvia também foi pária, ela também foi a discriminada, sabe? Porque ela tem uma especialização que ninguém tem. Porque é novo, é aquela coisa, ela tem uma tudo que é novo... especialização no Japão com o Hirano, ela tem essa especialização dela que ninguém tem, entendeu? Então, é óbvio que as pessoas não querem isso. E as pessoas não queriam que nós dois nos uníssemos de jeito nenhum. Porque elas percebiam que nós dois juntos ia fazer muito mais estrago no meio. E foi o que aconteceu. Eu viajei com a Silvia dando curso pelo Brasil. O Fábio pode até dizer quantas cidades a gente fez, eu nem sei. Só em São Paulo a gente deu, sei lá, 6 cursos juntos. Eu fui com ela para Buenos Aires dar curso. A gente fez um monte de cidades no Brasil. Então, e assim, o curso era sempre lotado, porque tinha os fãs da Silvia e os meus. Os meus conheciam ela e os dela conheciam a mim. Então, foi uma coisa de uma união muito gostosa, muito legal. E eu já tinha, assim, nessa época, várias estrelas de teatro musical e do canto pop já eram meus alunos, né? As pessoas estão colocando aqui, professor do melhor vocalista de heavy metal do país, Alírio Neto. O Neto já era meu aluno, a Paula Capovilla já era minha aluna, a Estereria já era minha aluna. Eu tinha várias pessoas que estavam no mercado e que eu era procurado pelos professores, pelos alunos, porque iam assistir o Fantasma da Ópera e viam lá no bairro do Nando Prado, que eu sou professor do Nando, aí quero estudar com você. Sei lá, estou dando um exemplo. Então, isso para mim era muito gratificante, porque eu sempre pergunto, o que você quer de mim e por que você me procurou? Por que eu? Aí as pessoas sempre diziam, porque eu vi no bairro da Paula Capovilla que você é o professor dela e eu amo essa voz, então eu quero estudar com você. Eu me lembro quando você chegou no meu Masterclass e assistiu o Masterclass inteiro e eu fui dar coaching. Falei, quem vem? Aí você falou, eu. Aí você levantou. No último dia. Eu falei, no último dia, porque cagona. Eu falei, Bruna, o que você quer de mim? Aí você disse, eu quero tudo. Eu quero que você resolva a minha voz, que ela não resolve. Eu quero resolver ela agora. Eu falei, mas peraí, não é um passo magnético, não é uma coisa de... Né? Não trabalho nas encruzas. É uma aula de canto, calma, eu vou dar um coaching para você. E aí você fez aquele coach e depois... E naquele coaching, eu fui embora pro interior naquele coaching, ele falou assim, ele desistiu de mim, vocês não estão entendendo. Ele foi Faustine comigo, mas eu precisava disso, né? Porque eu sou muito sofredora, eu sou muito dramática, né? Era. Era, só mais. Não. O coração dói ainda, maestra. Só que nem você, eu não vou deixar ele chorar. Me ver chorar, aquelas assim. Eu me lembro do Pedro vindo na sua aula e eu falava, Pedro, o marido da Bruna, vinha assistir as aulas dela. Aí eu falava, Pedro, pelo amor de Deus, ela só chora. Ele falou, já falei, maestro. Já falei pra ela parar de chorar. Ele vinha pra dar força pra ela e ela chorava. Ela falava, porque eu amo minha voz. Eu falei, Bruna, para de chorar e faz o vocalista, pelo amor de Deus. É porque, assim, o maestro foi o único que parou para ouvir as reais dificuldades. Porque o que o maestro ele teve de muito interessante eu tinha uma reclamação. E ele ouviu a minha reclamação. Claro. E quando eu falava, é muito duro, ele falava, eu sei, mas canta. Mas é muito duro. Ele, eu sei, mas faz. Né? Então, na primeira vez eu fui cantar para ele, eu cantei para você Hero, da Mariah Carey. Uhum. E você falava assim, tá, eu já entendi. Mas você precisa fazer belting, você está fazendo tudo de speaking, tá tudo na borda tênue, você tem que fazer agora, e não tá ruim, mas você precisa fazer belting, então vamos lá. E você me deu um vocalize em A. Você fala, você não abre a boca. Eu, como assim? E eu voltei, eu passava o dia na frente do espelho. Por que eu não abro? E eu fazia a dita coisa do vocalize em A, tentando abrir a dita coisa da boca. E foi assim, eu falava, gente... Ele me falou que eu não abro a boca. Eu preciso saber o que é. E você tinha uma dificuldade muito grande na própria percepção. Você tinha. Eu falava, Bruna, você sentiu agora onde foi? Não.
Não, principalmente quando se tratava, né, de sentir o brilho da voz, né, sentir um pouco de esquilo, de falar, Bruna, olha, tem brilho isso daqui. Eu falava, gente, eu não entendo isso. Meu ouvido não era calibrado para o meu próprio som. Eu Mas é tinha difícil distorção do meu o próprio nosso som. ouvido ser calibrado para o nosso som, sabia, Bruna? Tanto que quando eu estudo, eu faço meu estudo, ou quando eu ensaio com o Leozinho, a gente está ensaiando agora um concerto novo, eu gravo o concerto inteiro. Eu gravo o ensaio inteiro para eu poder ouvir de fora, porque se eu ficar preocupado em me ouvir, eu não canto. Então eu canto, depois eu escuto. Por que eu clareei isso? Aí eu me dou aula. Aí eu falo, porque eu não tenho professor. Então eu dou aula e eu falo, ó, aqui você vai mudar. Tá tudo anotado ali. Se eu mostrar meu caderno, tá tudo anotado das coisas que eu tenho que mudar para o próximo ensaio. De sexta passada para amanhã. Amanhã tem ensaio. Então, de sexta passada, hoje eu estudei todas as anotações que eu fiz do ensaio para o ensaio de amanhã. Porque eu não posso ficar na hora que eu tô cantando pensando no som. Mas o ouvido interno, na hora que eu tô cantando, o meu ouvido interno fica incrível, sabe assim? Eu falo, nossa, tá legal. Aí na hora que eu vou escutar do lado de fora, eu falo, essa coloratura não separou. E o Léo não falou nada. Ele gostou. E ele não me falou que a coloratura não tá separada. Não tá. Então eu vou separar. Ou então, esse Fá aqui não tá igual esse Fá aqui, na hora que eu mudei de Exatamente. vogal. Por que a cor não ficou boa, não ficou cheia igual? Eu sei que teve mudança de vogal, mas peraí, a qualidade, o Sim, brilho, o squeal tem que chegar lá atrás, né? E isso é difícil, pacas, sim. mas eu aprendi muito. Eu ouso dizer que talvez das suas atuais alunas e pupilas, eu acho que eu fui a que menos fiz aula, porque assim como você tem, eu tinha muita dificuldade financeira, né? Quando eu Uhum. vim para cá. Eu acho que eu sempre mudava, priorizava assistir-lo dar aula. Então eu fazia todos os cursos. Uhum. E eu ficava o tempo todo, eu ficava assim, ó. Eu gravava, eu anotava, eu perguntava tudo. Eu era chata, lá vem ela levantar a mão de novo, Mas né? você fez aula Mais de do que fazer. pupilo. Você fez aula de pupilo quase mais do que um ano, né? Mais, né? Foi um ano e meio de aula de pupilo que a gente fez, mas eu digo, de aula particular, na época eu não podia, né? Então eu fazia TEV, eu fazia aperfeiçoamento, eu fazia o drama em música, e Você aí eu fez todos assistia os todos cursos. os Acho que cursos. você fez todos, menos o último. Eu fiz todos os cursos mesmo. Só desde que começou a pandemia eu não consegui fazer mais todos por causa da impossibilidade. Sim. Mas todos os cursos em grupo, maiores, eu privilegiei o meu dinheiro nisso, Uhum. né? Porque eu queria. A verdade até hoje é assim, eu quero ouvir o que você escuta, por que, que você escuta e por que você toma as decisões para aquela voz assim, E aí, né? quando Essa eu é estou dando curso meu maior coletivo, gosto. quando eu estou dando curso coletivo, que eu faço uma escolha que você percebe que é a mesma sua, você fica feliz. Fala, ó, eu também pensei isso, então meu ouvido está ficando mais parecido com o dele, porque é isso que você quer, né, Exato. ouvir no seu professor. É escolher as mesmas coisas. Se eu estou escolhendo as mesmas coisas, então por isso que eu te convidei para dar aula de TEV no estúdio, porque você fez tanto curso comigo que você praticamente é a Marconinha, você está com o meu ouvido ali. Então, você consegue dar aula de TEV para os meus alunos da mesma maneira, né? Fora que você tem uma paixão pela parte de fisiologia, por isso tudo, que isso me deixa muito feliz também, porque eu sempre tive. Agora, é que tem que ficar claro, Bruna, eu não quero aqui falar mal da pedagogia vocal, até porque eu fui um cara que comecei a fazer pedagogia vocal no Brasil quando não tinha, Total. tá? Quando não Me tinha. apaixonei por sua causa, Não afinal. tinha. Imagina, músculo intrínseco, não tinha isso. O professor de canto não sabia nem que músculo, onde era o diafragma, não tinha isso. Mas tem uma coisa. Com o advento da pandemia, todo mundo começou a se profissionalizar. Então, professores de canto começaram a fazer curso de fono, fonos começaram a fazer curso de canto, médicos começaram a dar aula de canto, uma loucura. O que eu quero deixar claro para as pessoas aqui? Lembre-se que o estudo da pedagogia vocal, o estudo da musculatura intrínseca, o estudo de tudo dos tratados antigos é maravilhoso para a sua cultura como professor. É maravilhoso, mas cuidado. O professor de canto, ele precisa ter um excelente ouvido para usar essa pedagogia vocal. Porque o que eu aprendi nos Estados Unidos? Eu fiz uma matéria nos Estados Unidos, comecei a fazer uma matéria nos Estados Unidos chamada Pedagogia Vocal. E eu saí da matéria porque a minha professora me dispensou da matéria. Porque como eu tinha uma escola de canto já de muitos alunos, ela me dispensou da matéria, porque era a minha professora de canto que dava essa matéria. Eu assisti 2 ou 3 aulas. Sabe o que eu entendi? Que a pedagogia vocal criava fórmulas para você poder fazer. Um aluno iniciante, você não pode fazer um vocalista de nona. Sabe? Um aluno iniciante, um vocalista tem que ter 3 notas. Tá, então, mas peraí.
Quando a Laurinha começou comigo, fazer um vocalista de 3 notas, ela é super musical, por que eu vou fazer? A Tita vai fazer um vocalista de 3 notas, por que se ela é musical? Entendeu? Então aquilo me deixou desconfiado. E o que valia para um, valia para todo mundo, e o professor não escuta. Então, não, é mo, mo, mo. Por quê? Porque é mo, 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 mo. Aí ele explica. Porque o M vai colocar o placement da boca que usa, porque o O, ele explica, mas ele não sabe dizer sonoramente por que, que o mo, mo funciona. Então, eu falei, não, eu não quero isso. Eu não quero ficar preso nem à musculatura intrínseca, nem à pedagogia vocal, porque o que acontece com os meus alunos? Eu dei aula agora essa semana para uma menina que é cantora lírica, que você sabe, você vai entender muito bem o que eu estou te falando, porque tem um problema parecido com o seu. Ela é uma cantora lírica que sobe para o agudo de registro médio. Ela não faz passádio. Quando ela canta um Fá, ela tá 3 bolinhas de cocô, como diz a Cláudia Raia. Entendeu? Então, eu falei, peraí, mas você é cantora lírica que não faz passádio? Eu acho que eu sou meso. Falei, amor, você não é meso. Você é soprano, você não faz passádio. Eu ensinei ela a fazer passádio, a voz subiu. Então, aí ela falou, nossa, eu nunca fiz isso. Ela estuda canto lírico há quanto tempo? Por que que não tem isso? Porque o professor não está escutando que ela não faz passádio. O professor não sabe, ele diz assim, você está fazendo força, você está empurrando. Ela não está empurrando, ela não está fazendo passádio, e isso faz com que ela sopre mais e afaste as pregas vocais. Ela não tem ar. Aí o professor diz, sabe por que você não tem ar? Porque não tem apoio. E ela tá soprando pra caramba. Haja Então, pressão subglótica. meu Deus, aí eu falei pra ela, olha, eu não quero aqui falar mal de ninguém, do seu professor, mas você precisa de uma pessoa que seja mais técnica com você. Que você resolva. A Franciele, quando veio fazer o primeiro curso comigo, a Franciele não cantava no Lá bemol. Ela veio cantando o meu babi no caro, morrendo no Lá bemol. Eu falei, ela falou assim que eu sou meso. Eu falei, amor, se você for meso, eu sou soprano coloratura. Você E não faz. eu, ao contrário de todo mundo falava, você é um sopranão. Eu falava, ok, eu sou sopranão, eu tinha um dó, cadê esse raio desse dó agora? É, Por que eu não tenho mais dó? Por que ninguém me deixa cantar o dó? E a culpa é sempre minha que eu não estudo. Eu falo, mesmo não faço outra coisa, eu não sei estudar e eu não estudo direito. Por isso que eu chorava. mas aí que tá. Mas aí você encontrou a sua vocalidade. Você sabe qual é a sua vocalidade. Como a Luísa encontrou a dela. A Luísa estudou comigo como meso. Mas eu dizer pra ela, Luísa, não sei se você é meso. Sinceramente, vamos trabalhar como meso coloratura, porque sua coloratura é ótima. Mas eu não acho. Ela ficava com ódio de mim. Ela tinha um ódio de ser soprano. Ela dizia, eu não sou soprano. Ela tinha um ódio, assim. Ela não gostava que eu falasse. E eu falava, Luísa, eu tô achando que você não é meso. Hoje, ela se diz far intermediário. Ela sabe que ela tá no far intermediário. Ela não é nem meso, nem soprano. Ela tá num far intermediário, que é maravilhoso para ela, porque ela é uma meso coloratura que tem um fá da rainha. Então, ela pode cantar o que ela quiser, não é? Não tem nada para perder. Tem Com uma nada para garantia, perder. com uma garantia, entendeu? Então, Uhum. mas quem descobriu isso? Ela descobriu pesquisando a própria voz o que é o far dela, como eu fiz com o meu e como você fez com o seu. Então isso é uma coisa que eu acho muito legal nos meus alunos. Eu acho que eu consigo estimular os meus alunos a quererem estudar. Isso é muito legal. E esse é o recado que eu queria que todos tivessem nessa semana, que é o estudo, tanto no seu caso quanto no meu, nunca trouxe prejuízo, né, maestro, para a arte. Né? Ao contrário, ele sempre foi um grande spotlight para a arte, no seu caso, isso é muito Cultura é sempre claro. bom em qualquer situação, Bruna. Cultura é sempre bom, né? Então, você teve que cantar em francês e você não fala francês. Eu falei, Bruna, corre atrás. Você correu atrás, vai, sabe? Você aprendeu coisas, como pronunciar, aprendeu um monte de coisa. Isso você vai usar na sua vida? Não sei, mas você sabe. Na hora que você pegar um aluno cantando em francês, você sabe como é. Sabe? Cultura é sempre bom, gente. Muito bom. Assim, conhecimento, ele abre portas, ele faz com que você consiga olhar por um outro ângulo e ver que aquilo que você via não era quadrado e sim redondo. Né? Só porque você mudou o seu ângulo, né? Então, maestro, muito obrigado. Que conversa gostosa. A gente passou meia hora, porque foi tão saudável, foi tão gostoso. Obrigado por falar do seu processo de chegar no método, a sua experiência como artista que trouxe um método de estudo, mas uma pessoa que também faz a arte, também transporta e transpira a arte, né? Então eu quero ser grata e mais uma vez falar para as pessoas
que sem o maestro, certamente, eu não estaria no caminho que eu estou, não seria quem sou nem como cantora, nem como professora, porque as necessidades existem, os problemas existem, mas também existe a forma de facilitar, o carinho de tratar, para a gente chegar naquilo que é mais importante, que é possibilitar o transbordamento da arte que existe em mim. Eu precisava transbordar a arte de alguma forma, com problemas ou não. Eu que agradeço, Bruna. Eu fico muito feliz de você estar onde você está agora e principalmente de você ter crescido como artista. Porque você já era uma cantora, você tinha problemas vocais, mas você já era uma cantora, você fazia baile, você fazia um monte de coisa. Então, assim, você sempre foi uma performance. Mas como artista, você melhorou tanto, porque eu sinto que hoje você tem um domínio de tudo, que eu posso te pedir as coisas mais loucas que eu te pedi nessa última live. Bruna, entra cantando uma Clara Nunes, depois você canta Carmen, depois você canta I'll Be There no coro, depois você faz Mysterious Ways e você vai e faz. Você não no mesmo dia. Tudo no mesmo dia. Não tem, você nunca disse pra mim, não vou fazer. Nunca. Mas o meu professor me ensinou a estrategiar. Fala, saiba fazer suas escolhas. No dia que você vai fazer tudo isso, como que você faz isso? Como você vai fazer isso? Como, Bruna? Exatamente. Mas também só faço isso pra você, porque eu sei que se der ruim, você tá ali. Mas outro orgulho que eu tenho de você também é ver a paixão que você tem pelo ensino. Que isso é muito legal. Seus alunos te amam, seus alunos só falam bem de você pra mim. Você tem a palavra é essa, paixão mesmo, que é a mesma paixão que eu vejo na Silvia, sabe? Ela atende, mas ela tem uma paixão ali pelo que faz, sabe? E eu fico muito orgulhoso de ver isso. Eu acho que o Faustini também deve lá no céu ficar muito orgulhoso de ver os netos dele também com a mesma paixão que ele tinha. A mesma paixão que ele tinha pela ciência, pelo estudo da musculatura, não só da musculatura, mas o estudo do cantor como um todo, sabe? Ele viu o cantor como um todo, como um instrumento todo do canto. Não é só o gogó, é o corpo inteiro, né? Então, eu fico muito orgulhoso de ver você e saber que você está do meu lado sempre, que você é fiel escudeira, que quando eu preciso de você, Bruna, faz uma revisão do meu livro, você se vira nos 30 para fazer, você nunca diz não. Você também é uma coisa que as pessoas precisam saber. Você também está nas campanhas do estúdio, ajudando o estúdio a doar, ajudando o estúdio a cuidar das famílias que a gente tanto quer ajudar. Você sempre se presta a fazer tudo, você sempre está como o Adriano, como os meninos. Eu tenho muito orgulho dos meus pupilos. Eu acho que abraçaram a ideia. O Estúdio Marconi Araújo criou agora, consolidou-se agora um grande time. Um time de bons alunos, um time de bons professores e um time que abraça causas que são realmente importantes no momento importante, né? Um time que sabe ponderar. É um time que sabe ponderar. Mas isso porque você tem uma boa condução, maestro, né? E o Fábio tem uma boa condução administrativa, você tem uma boa condução artística e essa parceria gera sucesso, né? Então, que continue esse sucesso. Além da equipe de professores, eu tenho uma equipe incrível de produção. O Fábio, o Ale e a Sami são incríveis na produção. Então, eu fico tranquilo que tudo vai dar certo. A live só deu certo porque eles são virginianos, né, amor? Eles fazem cronograma. O cronograma é com eles. Eu entendo eles, viu? Eu entendo, porque eu não ia conseguir. Eu já ia surtar. Eu também. A Sami é a pessoa que me acalma, né? Você sabe, né? Eu ligo. A Sami me liga quando ela precisa e eu ligo pra ela, Sami, peraí, eu tô surtando. Aí ela, não, Bruna, calma, vai dar tudo certo, Mica. Então, olha, se a gente conseguiu fazer isso, Bruna, se a gente conseguiu contagiar tantas pessoas com estudo, né, com a vontade de ter cultura, então a gente pode fazer isso muito mais. As pessoas podem entrar no hashtag Pergunte ao Maestro, perguntarem, entrar em contato com a gente, não é? Perguntar lá no canal. Aqui as pessoas comprar o livro. Comprarem o livro, estão aqui na live, as pessoas estão aqui na live, às vezes acham que é impossível fazer uma aula com o Maestro Marconi, com a Bruna Pimentel. Não é. Não é. Sabe? Vai, procura, vai atrás dos seus sonhos, vai atrás do que você deseja. Eu fico super feliz de realizar os meus e fico super feliz de ver os meus pupilos realizarem os deles. Porque realmente eu acho que vocês estão num momento incrível da carreira de vocês. Eu vejo vocês todos brilhando, fico super orgulhoso, porque é óbvio que quando eu vejo um pupilo meu
como o Neto, por exemplo, cantando no Queen Extravagância, é óbvio que eu me sinto. Meu filho tá lá, eu fico super orgulhoso dele estar lá em Madrid, com a Lívia, fazendo um trabalho lindo que ele está fazendo. Ou quando eu vejo a Cláudia fazendo uma novela onde ela canta, ou vendo você fazer uma live sobre Belting Contemporâneo, como assisti sua live. Foi incrível aquele curso que você deu de Belting Contemporâneo no YouTube. Fico super orgulhoso de ver o quanto vocês estão arrasando. Parabéns. Obrigada, maestro. Obrigada mais uma vez por aceitar o convite. Espero poder fazer novas lives com novos temas com você, porque você tem muita coisa para contar, muita coisa para agregar. São muitos temas para desvendar, né? Então, eu acho que a gente aí vai ainda ter muitas coisas para dizer. Obrigada, maestro. Obrigada a vocês que ficaram com a gente até agora. Eu vou deixar essa live salva. Fiquem tranquilos, as pessoas ficam doidas que eu não falo. Vou deixar a live. Não vai dar tempo de responder todas as questões, mas eu vou fazer melhor. Eu vou mandar a pergunta de vocês para o hashtag Pergunte ao Maestro. Ótimo. Pode ser, maestro? Pode, claro. Então, todas as perguntas que foram feitas aqui hoje e as que foram feitas no meu Instagram, e a gente bateu mais papo assim, em vez de responder, né? Eu vou mandar para o hashtag Pergunte ao Maestro. Então, na próxima hashtag, vai ter lá a sua resposta. Tá bom? Obrigada, beijo, maestro. gente. Uma boa noite, viu? Obrigado, Bruno. Um beijo, gente. Obrigado. Obrigada.